Pronto. Olha se tá ok minha imagem aí. Sônia, você tá me vendo bem agora, Sônia, ou não? Ah, ótimo, agora sim. Eu A tô Jaque sim. tá entrando, pronto. Isso. Agora eu melhorei, gente. Sim. Tinha que ver seus olhos, né, Agora Simone? eu Adoro. melhorei, vamos lá. Tá dando para me ver e me ouvir bem? Pelo que eu Tá. tô vendo, assim, ótimo. Então vamos começar, né? Vamos lá. São 8h04, eu tô marcando tempo porque a gente tem 1 hora. Que Uma bom hora. que Tá. melhorou. Gente, para quem é do perfil da Jaque, né? Eu sou a Simone, sou psicóloga clínica, fiz o convite para a Jaque, personal organizer, para a gente bater esse papo juntas pela segunda vez, né, Jaque? É verdade. A gente tem uma parceria interessante em relação a algumas situações, né? Mas a oportunidade de estar falando juntas, a gente está fazendo pela segunda vez, né? Já que vou falar um pouquinho do que eu vejo na minha prática clínica, no consultório, para poder entrar um pouquinho, né, na sua experiência, em como é feito esse trabalho, né, de personal. Tá. Eu coloquei, né, a questão, até Olha, coloquei. uma amiga, só um pouquinho. Eu acho que a gente tem que fazer uma hora só, porque é muito tempo, mas uma amiga acabou de escrever que liberaram o horário. Fica mais. Mas eu acho que uma hora é Nos bom, porque senão o pessoal limitaremos, cansa. Tá bom. nos limitaremos a esse tempo, né? Tá. Gente, não incomum, né, os pacientes chegarem no consultório com um relato, um desconforto em relação à questão da organização. Quando isso aparece no consultório, né, a gente entende que aquilo de alguma maneira está causando um certo desconforto para a pessoa. Porque nem todas as situações de desorganização, elas causam problemas ou desconforto. É interessante a gente pensar a É. respeito disso. Então, tem pessoas que funcionam muito bem num ambiente desorganizado, né? A gente não precisa pensar num problema específico, né, emocional, que eu estou me referindo, a não ser uma necessidade de organização, caso a pessoa queira, né? Mas vamos pensar nas situações, né, no desorganizado crônico. Então, normalmente, as pessoas chegam no consultório com essa demanda e, como eu coloquei anteriormente, quando elas falam a respeito disso, fica nítido para mim que existe um desconforto e eu preciso pensar nessa organização como uma meta terapêutica, né? E quando eu penso numa meta terapêutica, eu preciso avaliar exatamente a história de vida daquela pessoa em relação à questão da organização, né? Por que as coisas chegaram no ponto que chegaram? Qual a emoção que ela tem em relação àquilo? Qual a dificuldade que ela está tendo em relação à organização? E aí a gente percebe, né, no adoecimento mental, então, por exemplo, numa depressão, numa ansiedade ou algum outro transtorno, né? O paciente com TDAH, eu vou falar disso depois, tá? Mas existe uma dificuldade em relação à função executiva, né? Então, a gente está falando de uma dificuldade neurológica que precisa ser avaliada e validada. E quando eu falo validada, o que significa isso? Um sujeito com esse tipo de dificuldade, não dá para a gente usar métodos convencionais para organização, porque não vai funcionar, Exatamente. né? E aí vamos pensar na definição da desorganização crônica, né? Aquele sujeito que já está há um tempo com um ambiente desorganizado, ele apresenta algumas expectativas frustradas, né, em relação à Isso. organização, tem uma desesperança muito grande, né, no futuro. Então, assim, não adianta eu organizar porque eu não vou conseguir Isso. resolver depois, né? Além de todo o processo do planejamento e principalmente do desconforto em relação a isso. Então, aquela dificuldade de receber pessoas em casa, né, de expor o ambiente por se sentirem envergonhadas. E aí eu queria que você falasse agora, né, Jaque, como que você vê isso? Porque eu me refiro aos meus clientes como meus pacientes, né? Mas na São organização pacientes. vocês lidam São com os seus clientes, né? clientes, exatamente. Vamos Então, lá. gente, boa noite. Estou vendo aí, já entrou artesão, cliente, família, assim,
um beijo, né? Igual no Faustão, vou dar um abraço aqui para todo mundo. Dá vontade de ficar interagindo, não dá? Não dá? Pois é. E é muito interessante isso que você falou, né, Simone? A desorganização crônica, hoje eu estava... Gente, eu fui à farmácia, encontrei com uma pessoa, falei, hoje eu vou fazer uma live. Uma pessoa ouviu e falou assim, eu sou isso. Todo mundo acha que qualquer desorganização é desorganização crônica. Não. Então, a primeira coisa que eu vou falar é vão ficar calmo, principalmente nesse tempo de pandemia, senão o povo começa a achar, não, eu sou esse, eu vou assistir sua live porque eu sou desorganizado crônico. Calma. Então, tem essas características que você já falou. Ela já vem há um tempo, ela causa um impacto na vida da pessoa, ela começa a trazer prejuízo para essa pessoa. E, além disso, a pessoa já tentou. Então, é muito comum a gente chega na casa do cliente, ele já fez curso, o mesmo curso que eu fiz, ele fez. Olha só. Me empresta as apostilas todas. Eu estou para devolver uma aqui, porque veio a pandemia, acabou que eu não fui lá. Me empresta apostila de curso poderoso. E por quê? Porque essa pessoa quer organizar, mas ela não está conseguindo. Então, a desorganização crônica vai diferenciar de outras formas de organização, porque ela já está há mais tempo. Por exemplo, outro dia uma pessoa me relatou que vem com uma desorganização já há 5 anos. Ela foi iniciada por uma mudança, coisa que acontece muito. Só que, a hora que vai passando muito tempo, mudança de residência, morava num apartamento, mudou para o outro. Como passou muito tempo, ela precisou mexer nas coisas. Aí tinha questão que ela queria construir um armário, chamar um arquiteto, tudo isso. O que acontece? Agora já está muito desorganizado. Aí a gente tem que mexer, mas nem isso. O tempo já pode ter gerado uma desorganização crônica. Mas pode ser que ela ainda aceite o que você disse, métodos convencionais. E aí vem essa diferença, que foi a pessoa que criou esse termo, que, gente, desorganização crônica não é doença, né? Não trata com medicamento. Ela não está classificada no DSM. Não está classificado, embora pessoas que têm algum problema podem, associada a isso, ter a desorganização crônica. Isso, a Simone vai falar mais para frente. E depois, se vocês quiserem perguntando alguma coisa, você conseguir enxergar tudo aí, Simone. Eu estou tentando. Aí, o que acontece? A pessoa, uma organizadora que há 31 anos atrás, que era uma empresa de organização dos Estados Unidos, percebeu que tinha pessoas que tinha essas dicas que a gente põe na internet. Tem 1000 organizadoras fantásticas, tem organizadora amiga minha aqui já, e que trabalham com pessoas convencionais, que foi o evento que a gente fez, né, Simone? Eu levei a Tati, que faz uma organização convencional, e a gente foi conversar sobre o tipo de organização. Aquela organização convencional, a gente está postando aí, POs Unidas, que é uma coisa bacana, muita dica, mas o desorganizado crônico, ele não consegue colocar ali hoje, né? Deixa eu só anotar uma coisa que eu vi aqui. Eu anotei. Tá. Eu anotei. A gente vai falar disso daqui a pouco. Aí o que acontece? Essa pessoa, a Judith Kolber, que criou esse termo de desorganização crônica, ela viu que não adianta você falar assim, ó, você vai fazer assim. Igual eu estou colocando umas dicas. Pegue isso, coloque no cômodo tal. Pegue aquilo no cômodo tal. No escritório, faça assim. Para ela não dá. Tem um material nacional que eles vendem, eu até adquiri um, que ele é fantástico. Vem tudo preparado para você criar o seu, a sua documentação de casa. Para o desorganizado crônico, não funciona. Aí vem a pergunta. E aí, o que a gente vai fazer com eles, né? Pois é. E deixa eu fazer um comentário sobre isso. Para o desorganizado crônico, esse tipo de incentivo dá para ele uma ideia de incapacidade, porque você vai incentivar, tipo, vamos embora, né? Vamos lá, você vai conseguir, você vai fazer, é só fazer dessa forma. E é o que você falou, ele já tentou e ele não consegue. Então, você ativa uma crença de incapacidade que só piora o quadro emocional do sujeito, porque ele se sente mais frustrado, vai impactar mais nas atividades. Então, eu acho que é um trabalho extremamente delicado, porque você tem que ter uma sensibilidade muito grande para poder entender com que tipo de sujeito você está lidando. Né? Porque quando você pensa bem, quando o paciente vem para mim,
eu sei que tem uma questão emocional, mas Sim. e quando esse paciente chega direto para você? E aí que tá. Né? Hoje me ligaram 2 pessoas. Uma falou que estava chorando, me contou uma história. Ligou, não, eu mandei uma mensagem e ela retornou. Falou, olha, amanhã a gente conversa, não fica assim. Porque é o seguinte, a gente tem que ver o que está acontecendo com essa pessoa. Se ela estiver passando por um momento mais difícil, gente, esse é o conforto que eu tenho de ter essa parceria com a Simone. Se ela quiser uma indicação, eu posso indicar. Ou então, às vezes, ela tem um profissional que acompanha, eu posso telefonar para essa pessoa, conversar. Olha, vamos dar uma acalmada. E nesse momento especial que hoje eu vi 2 pessoas muito angustiadas, eu até falei com elas, gente, calma, nós estamos em pandemia, todo mundo está num momento difícil. Então, entra essa questão da gente sentar com a pessoa e falar, olha, eu tenho uma cliente que eu falei com ela, você topa? Vamos fazer 3 vezes a semana online durante a pandemia, só para você acalmar, você está indo bem. Então, é um trabalho diferente, porque é diferente de você só ir na casa da pessoa, só não, isso é um trabalho bacana, mas assim, ele não se resume àquela organização voltar para uma manutenção daí 6 meses, porque manutenção todo mundo tem que dar. Eu, de vez em quando, tenho que dar uma geral aqui, cada um vai ter que dar. Mas o desorganizado crônico, pode ser que ele precise que a gente vá de 2 em 2 meses lá, porque senão ele começa a se culpar demais. Né? O que a Simone estava comentando. E outra coisa, ele também pode ter problema no trabalho. Me lembrou um caso, na hora que eu estava pensando sobre essa live, uma pessoa que perdeu um documento. Gente, essa pessoa me ligou desesperada, só que a gente não tinha organizado o escritório ainda. E ela ficou muito triste e acabou tendo... Você já tinha feito uma organização no outro ambiente? Eu tinha feito a organização no closet. Estou pensando porque ela te ligou, né? Vai achar e aí no escritório a gente só, como a gente vai por partes, dentro do tempo da pessoa, da possibilidade financeira, que às vezes, gente, a pessoa pode ter rico de dinheiro para te pagar, mas aquilo ela vai ter que parar. Tem uma questão emocional de sentar, de ficar ali por conta, não é? Tudo envolve. Aí você tem filho para levar na escola, você tem médico, você tem seu trabalho, tem que entregar metas no trabalho. Não é tão fácil como alguns pensam, se quiser já arruma. Não, é assim não, né? E ela me ligou e acabou que ela teve que solicitar essa documentação novamente. Era um documento importante. Eu não me lembro se era documento de carro, alguma coisa assim. Então você vê o trabalho que ela teve porque ela perdeu esse documento. E isso é muito comum no desorganizado crônico. E no trabalho ele começa a passar vergonha. Ele chega atrasado na reunião. E dá uma sensação assim de, nossa, meu dia hoje não vai caber tudo que eu tenho que fazer. Aliás, gente, de ninguém, né? O meu também não. Só que a gente tem que fazer escolha. Só que ela fica querendo fazer isso tudo. E aí a gente vai ter que pensar como que essa pessoa funciona. Vem toda essa ajuda, né, que a TCC traz. E você está falando dessa questão porque, pensa bem, no consultório, né, eu tenho um relato do sujeito. Então, eu tenho alguns pacientes que eu cheguei, né, a ir à casa para poder entender melhor como estava aquele ambiente, para ver como eu poderia ajudar. Mas existe uma limitação também, né, técnica da minha parte nesse sentido, porque eu posso compreender a situação e trabalhar emocionalmente as questões do sujeito. Sim. Mas, na prática, né, como se faz uma organização? Né? Como é que é feito isso? Como é que é desenvolvido o trabalho? E é algo que a pessoa precisa desenvolver essa habilidade porque ela não sabe o como fazer. Claro, porque é o seguinte, todo mundo quer a revista, né? Casa Vogue, bonitão. Porta fechada. Pode ser que a pessoa precise de um armário que as portas fiquem abertas. Principalmente se for um adolescente, às vezes aquilo vai funcionar mais. Mas vai dar poeira. Vamos ver como é que a gente administra isso. Como é que a gente vai fazer com essa questão. Por exemplo, a gente vê muito o pessoal do artesanato, né? Que começa a comprar muita coisa e tem pequenos objetos. Uma pessoa colocou aqui, né? Você falou de comprar pequenas coisas e de comprar muitos materiais com a intenção de se organizar, né? Eu não vi quem foi,
mas a pessoa falou isso, né? E quem compra muitas caixas, muitas coisas para poder se organizar. Verdade. Isso acontece muito. Eu tenho uma pessoa que a gente vem conversando, porque as pessoas desorganizadas crônicas, a gente não pode querer que amanhã, vou marcar, nós vamos aí e estamos. Só tô falando dela, nunca vi a casa dela. Mas aí o que elas fazem? Elas pegam aquelas dicas que são para todo mundo, que a Judith Kober, ela fala o seguinte, que a organização que é para todo mundo, que é esse que a gente põe as dicas, assim, tem um monte de manual, ela não é para o desorganizado crônico. Aí uma pessoa me ligou e falou, Jaque, saí, comprei um monte de caixa, um monte de organizador, mas bagunçou de novo. Só nos últimos 30 dias, 2 aconteceram isso. Uma outra me mostrou muito, minha amiga queridíssima, e falou, já que comprei as caixas, e me mostrou. Eu vi, falei, que bom que você está organizando. Pensei, essa caixa está um pouco alta. Depois ela falou, já que a caixa não está boa. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ver isso juntas. E assim, eu adoro esse desafio, né? Vamos ver isso juntas. Não compra mais nenhuma. Vamos combinar. Online. O problema é que hoje eu estou no online. A gente tem mais um obstáculo a vencer. Porque, ainda mais eu, né, gente? Não sou nenhuma criança. Muitas clientes minhas são da minha idade para cima. A gente vira grupo de risco. É online. Não é? Então, o que acontece? A gente tem que fazer isso juntas. Aí tem aquela limitação. A pessoa falou assim, mas eu vou ficar com o celular na mão. Não tem outro jeito, mas dá certo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ver o que tem, ver o que já comprou. E tem alguns que vão comprando vários móveis. Aí compra um carrinho de não sei o quê, uma estante, mais outra estante, mais outra estante. Quando a gente vê, o ambiente está tão cheio de móveis que já não tem espaço. E compra o móvel antes de organizar. Eu falo, gente, peraí, não preciso gastar dinheiro com isso agora, não. Essa aí é um outro momento. Vamos primeiro ver a quantidade, qual móvel melhor. E às vezes uma adaptação, né? Como a gente já fez com clientes aí que nós temos em comum, né? Paciente sua. A gente adaptou o armário, gente. O custo foi barato. Né? Vamos fazer em função do que a pessoa tem, né? Do que a pessoa tem. Mas aí... qualquer área, um bom investimento tem o seu diferencial, né? Mas você tem que se adequar a muitas possibilidades daquele cliente também, né? E outra coisa, né, Simone? O fato da gente trabalhar em conjunto, você trabalha mais as emoções, a questão da procrastinação, né? Que é deixar para depois. É muito mais fácil o psicólogo trabalhar isso do que o personal organizer, o organizador profissional. Deixa eu entrar um pouquinho nessa área, né? O transtorno de acumulação, ele é diferente do desorganizado crônico. Esse sim, né? Ele está no DSM, que é a Bíblia, né, da saúde mental, é o diagnóstico de saúde mental. Então, ele traz o seguinte, a pessoa tem uma grande dificuldade de descartar. Então, vamos pensar por que todas as pessoas guardam, né? Por que a gente guarda as coisas? Porque a gente tem uma lembrança boa, tem uma história de vida, um determinado objeto, porque a gente acha aquele objeto bonito, né? Ou porque a gente tem uma ideia de poder usar aquilo num determinado momento. Ou seja, é natural que a gente guarde as coisas em função disso. Todas as pessoas guardam as coisas assim. Sim. A questão é quando isso começa a exceder, né? Essa utilidade é questionável, a pessoa tem um sofrimento muito grande para poder abrir mão de determinados objetos, né? E normalmente o transtorno de acumulação ele está relacionado a outras questões emocionais, né? Ele não vem purinho ali para a gente. Então, para a gente dar um diagnóstico de transtorno de acumulação, ele tem que estar puro, né? E ele pode ser comorbidade de... O paciente está com transtorno depressivo e aí ele também está apresentando um quadro de acumulação. O diagnóstico dele vai ser transtorno depressivo com comorbidade, né, de acumulação. O transtorno de acumulação não vai aparecer como principal. Então, a gente tem esse diferencial, assim, a pessoa ela adquire muitos objetos e tem uma dificuldade muito grande, um sofrimento muito intenso, né? Então, as pessoas não podem colocar a mão, ela tem uma ideia de que as pessoas vão mexer naquilo, e isso impacta muito na vida do sujeito, né? Ele começa a ter impactos
nos relacionamentos, porque a casa ela fica inabitável. Então, os lugares da casa que deveriam ser, né, para utilidade, então uma cozinha não é uma cozinha acaba não podendo ser usada porque ela é um lugar de guardar objetos, né? Um banheiro não pode ser utilizado porque é um banheiro para poder guardar objetos. Então, muitas vezes a gente precisa até de intervenções, né, com assistente social, com psicólogo. Tem algumas prefeituras que fazem esse trabalho, né, de vigilância sanitária para poder fazer uma intervenção mais efetiva. Então, o acumulador, ele é diferente. E aí, deixa eu falar um pouquinho da questão que eu toquei no início, né, da procrastinação que você falou agora. O que a gente entende, né? Nos transtornos mentais, existe uma disfunção de função executiva. Então, o que é função executiva, né? A gente tem a volição, que é o quê? Eu tenho desejo de fazer alguma coisa. Então, imagina que eu quero fazer um jantar para receber meus amigos, tá? Eu tive o desejo. E aí tem o planejamento. O que eu vou servir nesse jantar, né? Eu vou servir tal comida, eu vou comprar isso, tal pessoa vai preparar. Ou seja, eu estou planejando, eu ainda não fui para ação. Depois eu tenho ação propositiva, que é o quê? Eu efetivamente saio às compras, convido as pessoas e definir o que eu vou fazer. E depois a gente chama de desempenho efetivo, que é o quê? Está tendo jantar na minha casa, né? Eu preciso ter habilidade para que a comida seja servida no horário certo, não pode faltar comida. Se faltar alguma coisa, eu tenho que me ajeitar para poder organizar aquilo. Isso é função executiva. Isso é uma habilidade neurológica, tá? Sim. Pessoas com TDAH, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão e outros transtornos, certamente elas vão ter essa área de planejamento afetada. Então, não é porque elas não querem, elas de fato não conseguem realizar aquela atividade. Elas não dão conta, né? Sim. E a gente precisa ter isso muito claro, porque, como eu coloquei, se você entrar no processo de querer organizar um sujeito sem validar o que de fato está acontecendo com ele, você vai gerar um estresse emocional muito grande, né? E se você não estiver atenta a isso, talvez até uma incapacidade para lidar com a situação, né? Bora lá. Isso. Agora, você falou, muito importante essa questão, né? De entender qual que é essa função da pessoa, como é que estão as funções executivas, porque é claro que a pessoa tem essa dificuldade. Só que a gente precisa viver em grupo, tem família. Porque às vezes a pessoa não está incomodada com a desorganização, mas ela vive numa casa com 3, 4 pessoas e trabalha em um ambiente com 10. E isso começa a gerar um problema. Então, enquanto o psicólogo vai fazer um trabalho com esse emocional, o organizador, ele vai ter a tarefa de ajudar essa pessoa a modificar esse ambiente de forma que ela consiga localizar o que precisa, harmonizar com esse ambiente, ter os lugares certos dentro de uma forma que ela busque rapidamente com praticidade. Então, ela pode até ter uma dificuldade, só que a gente tem vida. Então, a gente precisa se adaptar, porque você tem um amigo, você tem suas coisas, o que você vai fazer nesse ambiente? E outra questão que você falou aí, que é importante, é essa questão seguinte: a gente senta assim, às vezes você está num barzinho e fala assim, eu sou organizador profissional. Pessoal, eu sou acumulador. Eu sou acumulador. Primeiro, gente, que a gente fala de situação de acúmulo, porque acumulador já virou rótulo, né? Aí todo mundo pensa aqueles programas que a gente assiste, né? Que a gente chama de acúmulo extremo, situação de acúmulo extremo. Mas o acumulador, aí já umas pessoas colocaram alguns itens que gostam de guardar, caixinha de sabonete. Vamos diferenciar o acumulador de um colecionador. A pessoa, tô lendo aqui, tô botando. Vamos diferenciar um colecionador de uma pessoa que tem uma tendência em acumular. O colecionador, o que ele vai fazer com essas caixinhas de sabonete? Ele vai ver quais são. Quando ele viajar, ele vai ver uma caixinha diferente, ele vai comprar e ele vai querer mostrar. Vamos supor que eu chego na casa da pessoa, quer ver minha coleção de caixinha de sabonete? Eu falo, claro que eu quero. Mas eu gosto de álbum, né? Eu gosto de álbum, eu gosto de scrapbook, tudo
para mim é bonito, né? Só que se tá dentro de uma sacola, que eu chamo de vilões da organização, põe uma sacolinha dessas de supermercado e ainda dá um nozinho. Uhum. Então, um pacotinho está num lugar, o outro pacotinho está no outro lugar, o outro pacotinho está no outro lugar. E essa pessoa sofre se ela for desfazer de uma daquelas caixinhas que ela tem 5 de Dove, 5 de não sei o quê, 5 de não sei o quê. Aí tem que avaliar. Isso está te fazendo bem? Será que isso é bom para você? Né? Guardar tanto papel. Então a gente vai entrar com um trabalho de pensar se isso está atrapalhando a pessoa da pessoa rindo ali. Mas é um exemplo que colocaram aí, viu, gente? Eu só aproveitei. Assim, a gente parece engraçado, mas a gente vai com muito carinho, com muito respeito, com muita compaixão e vê. E tem outro problema, que é o tamanho da casa. Por exemplo, eu tenho esse meu, eu mostrei até lá no meu feed, né? Que o meu escritório, ateliê, é tudo junto. Então, tem um limite de compras. Não cabe mais nada aqui. Então, acabou. Não posso comprar. Se eu quiser comprar um livro, vou ter que desfazer de um. Claro, ótimo. Desface. Então, tem os limites da gente, que é o espaço. Qual o espaço que a gente tem? Então, se a gente começa a juntar muita coisa, por exemplo, eu peço para guardar em garrafinhas para mim, eu fui juntando garrafinhas PET para fazer uns castiçais para procissão que nem aconteceu, né? Só que eu fiz. Agora já peguei. E, gente, a garrafa PET ocupa um espaço. Então, minhas amigas todas juntaram para mim. Eu cortei tudo, lavei, descartei o que não precisava, fiz os benditos castiçais e mandei para a igreja. Só que tem gente que vai juntando essa garrafa para um dia fazer um castiçal, um dia fazer uma florzinha, um dia fazer a festinha de aniversário, e esse dia não chega. Então, quando o dia não chega, nós temos que abrir o olho. Olha, não está chegando o dia, eu estou juntando. Então, por exemplo, pessoa que junta caixinha de leite. A minha mãe fazia relicários de caixinha de leite. Minha mãe hoje é idosa, ela já não faz. Eram coisas lindas, só que ela não tinha coleção de caixinha de leite. Ela ia fazendo e dando, ela fazia coisas lindas. Então, que bonitinha ali. Então, o que acontece? É muito legal. Só que qual o espaço que você tem para guardar a caixinha de leite? Está guardando limpinha? Né? Vai dar bicho. E eu fico de olho nos bichos, gente. Eu podia matar todos os bichos que existem, né? Odeio inseto. Vai dar bicho se a gente não limpa. Poeira, né? Por exemplo, eu tenho papel de scrapbook. Eles ficam guardados e eles pegam poeira. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, há uma diferença entre a pessoa que coleciona, a pessoa que acumula e a pessoa que é desorganizado crônico. Agora, a situação é que a gente precisa ver quanto de conforto ou desconforto que isso está gerando na vida das pessoas e do resto da família. A pessoa, o colecionador, normalmente, né, como você colocou, ele tem um cuidado maior com o objeto dele, ele tem orgulho de mostrar e não o contrário, né? Que eu acho que é uma grande diferença em relação à acumulação, né? Você falou dessa questão das pessoas, né? Eu ia falar o seguinte, o TDAH, ele costuma aparecer, né, por volta do quinto ano, né? Quando os meninos estão no quinto ano, por quê? Até o quarto ano, normalmente, os pais acompanham o dever de casa, orientam em relação à tarefa, e a partir do quinto ano, eles começam a ter mais autonomia. Então, não é que o déficit atencional criou, né, apareceu naquele momento. Ele já estava ali, né, mas tinha alguém de fora fazendo o papel de função executiva, né? Que os pais, e aí eu falo muito isso assim, a gente tenta compensar, né? Se eu tenho um TDAH... eu preciso tentar compensar isso de alguma forma. Se eu compenso, eu não vou ter prejuízos funcionais tão significativos, né? Agora, quando você fala do ambiente, né? É importante, eu vejo às vezes já que nesses casos, a família traz o sujeito, né? A família entra em contato, a família convence de agendar um horário para poder conversar, para poder dizer assim, olha, tá insuportável viver com fulano, porque ele está criando uma situação dentro de casa que tá difícil lidar, né? Isso. Então, a gente começa a trabalhar até em função assim, você mora numa casa que tem outras pessoas, porque não basta a gente querer fazer as coisas, né? Não é simplesmente eu faço o que eu quero. Você falou uma questão do tamanho do ambiente.
pensa bem, não cabe, não é uma questão de eu querer colocar, simplesmente não cabe. Não tem jeito. Né? Eu estou vendo uma pessoa falando, tá entendendo bem o que você está falando, porque duas coisas que eu vi aqui agora, muito importantes. Uma pessoa falou assim, conheço uma pessoa assim. Então, tem dois casos diferentes aí, gente. A pessoa em situação de acúmulo, que a gente já falou que o que acumula, ele tem dificuldade de descartar, geralmente as pessoas chegam no organizador profissional pela família, porque às vezes ele não tem consciência de que aquilo está demais. Já o desorganizado crônico, ele nos procura. Ele liga triste, chateado, arrasado, se sentindo a pior pessoa do mundo. Até porque ele já tentou. Ele segue suas dicas, a maioria está lá seguindo. E eu falo, não, o seu tempo. Outro dia uma pessoa que me segue, eu falei com ele, calma, está quase a sua hora. Não desespere em época de pandemia. Demorou até agora, já tomou consciência. É diferente. E aí falaram aí uma coisa interessante. Eu conheço uma pessoa assim. E isso é outra coisa delicada. Como que a gente fala? Então não pode ficar falando, tá vendo? Eu vi a tal de Jaqueline Simone aí, fala que você é isso e aquilo outro. Gente. Tipo assim, já estou sabendo, estou sacando qual que é a sua. Não falem isso, porque assim, aí vocês pensam, eu como organizadora profissional, já pensou se eu chegar na casa da pessoa e começar assim, nossa, tá fora do lugar. Nossa, se eu fosse assim, eu fazia assim. Isso é gente, eu não ia ter nenhum amigo mais. Péssimo. Eu não ia ter nenhum amigo, acabou. Isso é agressivo, né, Jaque? Então a gente tem que buscar, se precisarem de ajuda para chegar nessa pessoa, para falar, liguem, conversem com a gente, marca. Às vezes a família pode marcar uma consulta com um profissional, né? Às vezes marca um momento comigo e chegar com delicadeza, porque ninguém é assim porque quer, né? Se eu tenho umas coisas que estão ali fora do lugar, não é só porque eu quero, né? E tem as coisas que a gente gosta mais, essa pessoa vai ter qualidades. Então a gente tem que ir com muita delicadeza, porque na verdade a gente conhece pessoas assim. Eu conheço várias. Sim. E eu sou organizadora profissional, mas eu tenho que me conter. Eu conto um caso e aceito essa pessoa que é minha amiga, porque se a pessoa se misturar, né, Simone? Vamos lá. A gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, e cuidado que eu falo é respeito com as pessoas que a gente está tratando, porque todas as pessoas, né? Eu acredito que chegam para mim e que chegam para vocês também. Elas têm uma história de vida, né? Que fizeram com que as coisas acontecessem dessa forma. Inclusive a Verônica perguntou, né? Qual a relação que tem a desorganização com a baixa autoestima? Eu cheguei a falar anteriormente, Verônica, o seguinte: as pessoas desenvolvem uma crença, né, de incapacidade muito grande. Então, de que não dá conta, de que não consegue. Como a Jaque comentou, né, já tentou várias vezes e não conseguiu. Então, uma desesperança muito grande. Então, é um lugar assim, eu sou diferente de todo mundo, meus amigos conseguem receber as pessoas e eu não consigo, tem alguma coisa muito errada comigo, né? É um sentimento muito desagradável e a tendência que ela tem é se fechar, né? Sim. Tenta buscar ajuda, mas com ideia assim, vai se fechando porque é melhor eu não receber ninguém, melhor que as pessoas não saibam e elas vão se escondendo, né? Elas vão Agora, se escondendo. esse que se esconde, ele é muito relacionado com a situação de acúmulo. Porque tem os desorganizados crônicos, que podem estar até por aí na nossa live, o que faz? Quando vai receber uma visita, adora a gente, né? Abre a porta do armário e põe tudo lá dentro. Essa pessoa, ela tem consciência já. Essa que eu quero ajudar para valer. Se estiver aí, ó, vamos lá. Por quê? A hora que colocou aquilo dentro do armário, claro, que é gente alegre, né? Muitas pessoas que procuram a gente têm esse perfil, né? De alegria, de convivência, né? Querem viver. E aí, pronto, chega lá, tá tudo bonito. Então, o que acontece? Na hora que o pessoal foi embora, aquele armário que estava mais ou menos organizado, que estava conseguindo manter, fez assim. Acabou. E o desorganizado crônico, então, por exemplo, seria a hora de falar assim, olha aqui, eu vou ter uma festa de Natal, vamos combinar 2 horas de trabalho? Aí a gente ajeita antes. Por exemplo, aqui na minha casa, eu já descobri que até festa no salão de festa tem que arrumar a casa primeiro. Porque um dia eu pedi para pegar um gelo e a pessoa, é um clientezinho meu, né? Foi lá,
e olhou, virou e falou assim, olhei todos os seus quartos. Ai, meu Deus! Então, o que que é? O dentro do armário, ele fala muito, gente, né? Ele fala muito. Então, a, a gente já tem alguns clientes que já conseguiram se organizar mais, mas precisam continuar para não deixar tudo a perder, né? Todo um trabalho que a gente começou. E é um trabalho mais lento, é diferente da pessoa. Por exemplo, eu tenho uma cliente que eu fiz, uma não, mas muitas. Eu fiz um cômodo. Elas não são desorganizadas crônicas. Aí eu fiz um cômodo. A pessoa foi e fez 3 sozinha. Ainda mandou foto do filho, do marido, todo mundo. Tem uma outra que eu fiz um dia, eu ligava para a menina dela, ela falava assim, mamãe não pode atender que está em cima do armário. Eu falava, Jesus Maria José. Arrumou a casa toda. Esse é o cliente que ele tem facilidade com a organização convencional. Eu ensinei uma vez e ele deu conta. Uhum. Mas aquele que não tem essa facilidade, eu vou ter que ir fazendo junto. Algum profissional da organização vai fazer aos poucos. Então é uma coisa um pouco mais lenta. Aí a pessoa, mas eu vejo na revista, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheci em São Paulo, num dos cursos que eu fiz, que ela faz cada organização, que é uma coisa. Ela trabalha com clientes convencionais. Ela vai como equipe, trabalha... Ah, chegou alguém, mais uma. Ela trabalha... E aí, o que que acontece? Essas pessoas, elas precisam de fazer aos poucos e não desistir. E vão ter pequenas recaídas. E aí, o suporte psicológico e do organizador ajuda ainda mais. Porque na hora da recaída, a sensação de culpa é enorme, não é, Simone? Enorme, enorme. E isso acaba impactando em outras áreas também, né? Porque é um sentimento de, é o que eu falei, não dou conta, não consigo, que acaba gerando uma emoção, tristeza, né? Medo, algumas vezes raiva, e costumam paralisar o sujeito em relação a outras áreas. Me fala uma coisa, Eu Jaque. tô vendo umas Eu coisas já... escritas aqui bem Não, engraçadas. não, pior que eu falo assim, a gente fica rindo, não é do assunto, é dos comentários da vontade de Eu fico rindo aqui. Ela colocou o telefone dentro da geladeira. Não é porque é desorganizado, devia estar pensando em outra coisa, precisa fazer comida, o menino gritando, o almoço e que sair e fica o telefone. E a gente tem que pensar também, né, nessa ideia de o que é organização padrão, né? Porque eu penso assim, cada pessoa tem uma maneira de organizar as coisas e eu não preciso entender que isso está errado, né? Eu vejo muitos adolescentes, às vezes os pais têm uma dificuldade de validar porque eles tendem a organizar as coisas de formas diferentes porque o lugar para eles tem um sentido diferente, né? Então, o quarto acaba sendo um lugar de referência. O adolescente, ele vive muito dentro do ambiente do quarto, né? E aí, os pais têm uma expectativa de que seja organizado de uma determinada forma. E isso não significa uma desorganização. É a organização dele. Ele está com um bom funcionamento, né? Ele consegue manter atividades em dia, ele não perde as coisas. Ele não se desorienta com as tarefas, né? Claro que nesse caso que eu estou dando exemplo, a gente pode chegar em acordo. Olha, existe uma expectativa dos seus pais em relação a uma determinada organização, mas eu não preciso entender que isso é um problema. Sim, verdade. Né? Eu não preciso entender que isso é um problema. No caso do adolescente, tem um outro problema. Às vezes o pai, ele exige da criança uma coisa que ele ainda não deu conta de fazer. Algumas pessoas sabem que eu sou psicopedagoga, já tive consultório de reeducação psicopedagógica muitos anos lá atrás, né? Mas ainda, e por isso que eu gosto tanto desse trabalho, né, de reeducar, né, de ensinar a pessoa a fazer diferente. E você tem que ensinar dentro da facilidade que ela tem, não é na minha facilidade. Por exemplo, eu gosto de pôr as coisas na geladeira assim, em cima o que vai comer menos, o de lanche bem à vista. E as coisas que estão para fazer, são 3 prateleiras só na minha geladeira. A hora que eu vejo está tudo dividido. Só que eu não contei para ninguém, antes da pandemia, como é que eu fazia, porque só eu que mexia. Aí veio a pandemia, nós começa, as pessoas colocam a mão na minha geladeira. O assunto é a geladeira, né? Eu pensei, gente, eu estou precisando etiquetar. Eu vou botar, qualquer hora eu vou botar a etiqueta naquela geladeira dentro. Por quê? Porque a gente vive em comunidade. Então, a criança, ela também vai ter isso, o adolescente também. Eles têm um modo de agir diferente, mas também não dá para aceitar tudo, né, Simone? Tem que ver assim, qual que é o tamanho dessa casa. Eu lembro uma cliente minha
que um dos problemas é que cada hora que ela ia tomar, ela pegava um copo e deixava no quarto. Cada hora pegava um copo e deixava no quarto. No fim do dia tinha 12 copos no quarto, 18. E isso não dá, né, gente? Não, isso precisa ser Inviável. ensinado, né? Porque eles não Ensinar. sabem, eles não sabem. Essa questão da organização, eles não sabem o como fazer, né? Porque os pais falam assim, já Exatamente. falam porque assim, eu quero que você arrume seu guarda-roupa. O menino joga tudo pra dentro, fecha a porta e tá arrumado. Arrumei. E não arrumou? Mas Então, isso é arrumado. Foi explica pra ótimo ele. você falar. Explica pra ele. Organizar é diferente de arrumar. Uhum. Eu lembro uma vez que meu marido virou e falou assim, mas eu sou muito mais, minhas coisas são muito mais arrumadas que a Jaque, ela não é organizada. Eu falei, não acredito que uma pessoa está falando isso de mim. Realmente, o escritório dele é um brinco. Só que eu pego as minhas coisas de olho fechado. Porque eu já tenho as gavetinhas todas. Aí tem hora que ele fala, mas isso, eu falo, mas você tem no seu escritório. Ah, mas não tá lembrando onde que tá. É diferente. Então eu até gosto, às vezes, quando ele dá um toque na cozinha, porque a arrumação dele é um luxo. Mas quem organizou as gavetas fui eu, quem trocou os paninhos de prato, quem botou tudo à mão fui eu, porque eu gosto, né? Foi você. Então, esse arrumado é diferente de organizado. E a pessoa só arrumada, ela não acha as coisas tão fáceis, não. Ó, gente, documento é tiro e queda. Eu só queria comentar uma pessoa que escreveu assim, eu já ia falar com ele. Deve ser o marido, né? Pandemia, meu marido. Não tem problema falar com a pessoa sobre desorganização. O problema é só isso virar um crime, né? Falar assim, não, tá vendo? Jaqueline que disse. Aí pronto, gente. Nunca vai conseguir. Uma coisa é falar. Simone, sabe uma dica boa? Isso. Fala assim, nossa, assisti uma live incrível. Eu vou te mostrar. Olha que legal. Deixa ele tirar as próprias conclusões. Porque eu tô brincando, gente. Porque quando você entra com o dedo na ferida, né? E fala pra pessoa assim, você é uma pessoa que faz isso, né? Você acaba criando referências nela que ela não vai te ouvir. Então, por exemplo, o que eu fiz? Sentei meu marido aqui na minha frente agora. Ele está aqui sentado na minha frente. Não acredito. Tá sentadinho, lógico. O dos copos, o menino dos copos aí é o Dudu, meu filho, viu? Que todos os dias de manhã a gente tem uma briga, porque ele usa vários copos. E isso precisa ser combinado, porque a gente vive numa casa de 5 pessoas, né? De 5 pessoas. Só que a gente precisa saber como levar esse conteúdo de uma maneira respeitosa. Então, assim, estou desconfortável, né? Quero usar um determinado ambiente, né? E tá difícil, né? Olha lá, ô gente. Não pode provocar a mãe na hora da live, tá? Porque a mãe desconta depois. A mãe tem o poder do mando, não esqueça disso. Ô, gente, é muito, vocês veem que hora que a gente está junto, né? Como é delicado essa questão de organizar. Por exemplo, quando a gente chega numa casa, a gente é chamado, né? Os adultos nos contratam. Você tem que ouvir a história dessa pessoa. Você tem que saber o histórico até de doenças, às vezes. Olha, você tem alguma coisa? Você tem algum medicamento? Tem medicamento, deixa a pessoa lerda. Mas ela precisa daquele medicamento, entendeu? Ela está numa fase de adaptação. E aí ela fica achando, não, eu que sou incompetente, eu não dei conta. Não, se você tem condições financeiras, está preparado, naquele momento que está difícil, chama alguém. E é importante, né? A gente fica até preocupada, eu estava conversando com Simone durante a pandemia, que as pessoas ficam achando que eu sou mal desorganizada do mundo. Mas aí eu queria colocar a questão da desorganização situacional. Uma coisa é um desorganizado crônico, já vem há muito tempo, só está piorando, já tentou melhorar, não deu conta, já estou achando que eu sou caso perdido. Esse é o desorganizado crônico. Agora, aconteceu uma situação, por exemplo, mudou, uma mulher morava numa casa, o homem noutra, e se resolve juntar. Leva as coisas todas para a mesma casa, só que o tamanho não é enorme. Vai gerar uma desorganização situacional? É claro. Ela só vai virar
crônica, se não resolver depois de alguns anos. Tem gente que consegue. Outro caso, por exemplo, mudou para um lugar menor, ou então veio uma pandemia, que é o que a gente está vivendo. Todo mundo dentro de casa, os meninos pulando. Outro dia eu vi um vídeo, o menino pulava, a mãe fazendo cabaninha, mil coisas lindas. Gente, vai gerar uma situação, uma desorganização situacional. Só que passando isso, organizando as contas, vendo o que pode acontecer, ou então pega uma consultoria só, Jaqueline, eu não sei por onde eu começo. Mas nesse momento, a chance da gente ter uma desorganização situacional é muito grande. Ó, Simone. Atendo em BH, eu estou aqui. Uhum. E online também, né, Simone? Você está falando dessa questão situacional e, de fato, né, a gente tem percebido muito isso, né? E a gente precisa respeitar o momento, né? A gente precisa respeitar o momento, a gente precisa entender que a gente está precisando de demandar outras coisas agora, né? Então, tem crianças em atividade escolar em casa, pessoas em home office, ou seja, nem se a gente quiser, né? Tem muitas pessoas que nem se quiserem vão conseguir manter um atendimento, uma organização adequada, né? Sim. Já sabe uma questão que eu acho interessante a gente colocar aqui também? Eu tive uma dúvida em relação a isso, já consegui conversar com você sobre isso, mas eu acho que seria legal esclarecer para o pessoal. Como que você aborda, né, quando você é procurada num primeiro momento, né? Como que você aborda o paciente, ele precisa de um acompanhamento psicológico? Você é direta com esse cliente? É engraçado. Como é que é feita essa abordagem, né? Eu tenho conversado isso muito com umas colegas, né? Simone já me conhece há mais tempo e ela sabe, assim, que eu sou muito desinibida para falar, né? E as colegas falam, mas como você pergunta isso? Olha, gente, às vezes a gente vai conversando e geralmente a minha visita técnica não é rápida, eu gosto de ir com calma, eu demoro umas 2 horas ali, vamos conversando, contando caso e de repente eu pergunto, e como é que tá a sua saúde? Você tem se cuidado? Você toma algum medicamento? Eu realmente pergunto direto, assim, você toma algum medicamento? Só que isso é um jeitinho meu. Eu tenho amigas que não conseguem fazer dessa forma. E eu faço isso com muita naturalidade. E a pessoa acaba me contando. Eu tenho uma conhecida que fala assim, você tira a informação que você quer da pessoa. Aí eu pergunto, olha, você tem alguma coisa, você já fez? Alguma vez você já contratou alguém? Você já fez algum tratamento? Você está meio angustiado? Eu sou, assim, delicada, mas mais direta. Agora eu faço isso, a gente tem conversado muito isso com outras profissionais, o nosso grupo de estudo, entendeu? Hoje passou tão rápido que eu não vi a questão do acúmulo ali, tá? Não, eu vou. Dá para eu ver. Aí eu estou colocando aqui a questão do medicamento, tá? E se precisar, eu falo, olha, você gostaria que eu entrasse em contato com esses profissionais que você trabalha? Tudo no seu tempo, gente. Não dá para ser no primeiro dia, né? A gente tem que ir dentro do tempo da pessoa. Porque você tem que ver a expectativa do cliente, a abertura que ele vai dando. Porque o trabalho com desorganizado crônico, ele não é o trabalho convencional, que você leva uma equipe grande, que faz muito rápido. Às vezes você pode levar um assistente quando você percebe que precisa, né? Uma pergunta aí para você, viu, mano? Quando você percebe que precisa agilizar um pouco a organização, né? Às vezes você vai fazer um ambiente que você sabe que não tem problema fazer com outra pessoa, você leva um assistente preparado, que te ajuda e não intervém. Mas, geralmente, ele vai ser um atendimento mais calmo, para a pessoa ir aprendendo. É por isso que eu entro do meu lado pedagogo. Eu adoro ensinar, né? E ela vai aprendendo. Agora, estão perguntando sobre medicamentos, né, Simone? Então, neuropsicologia, né? Eu sou neuropsicóloga, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou especialista em infância, adolescência e adultos. E também sou especialista em neuropsicologia. A neuropsicologia é uma especialização da psicologia. A medicação, né, somente o profissional médico está habilitado a receitar. Para esses casos, né, o ideal é que seja um psiquiatra, né? Porque ele vai conseguir abordar
se existe algum tipo de transtorno, né? Jaque, a pergunta que você estava querendo ler lá atrás é a seguinte: tem pessoas que tiram tudo do armário e não conseguem voltar. Vai acumulando na cadeira, na mesa do quarto, se tem alguma solução. Tem, gente, tem solução. E alguém escreveu aí, estou precisando de você aqui, eu já quero até falar, estou fazendo atendimento online e dá certo, mas claro que tem os limites, porque a organização às vezes precisa estar dentro da casa da pessoa. Uhum. Não tirem, olha, uma pessoa me entrou em contato comigo, falou, vou tirar tudo e vou te mandar a foto. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso mais na pandemia, pelo amor de Deus. Uma vez eu falei isso com uma cliente, quando eu cheguei na casa dela, a gente estava tudo na sala. Aí eu tive que entrar com assistente pra gente tirar. Ela até uma pessoa muito tranquila, ela não é ansiosa. Eu que vi aquele monte de coisa, falei, meu Deus, não precisa. E um indicador, se você está desorganizado, são as tais áreas planas. Essa pessoa colocou aí que você comentou. Áreas planas é o seguinte, a mesa do escritório começa a ficar... Aí põe assim, a bancada da cozinha fica cheia. Área plana, chão é área plana. Tá. Então, uma vez eu fui na casa de uma pessoa que ele botou todos os documentos no chão da sala. Eram pilhas e pilhas, tudo assim um do lado do outro. Mas eu falei, meu Deus, era a sala. E o chão. Então, claro que isso é possível de resolver, mas sempre é possível organizar. Mas se já está com as áreas planas muito cheias, está precisando de ajuda. Agora, a questão da Marie Kondo, vamos a ela. Marie Kondo é o que a gente falou no começo da live. Ela tem o método convencional. O que mostra na TV, gente, eu assisti todos os programas dela, o que mostra na TV é sempre o que deu certo. E o que mostra naqueles benditos, aqueles acumuladores que o povo fica vendo, é o que é situação extrema. Então, Marie Kondo mostra que deu certo, mas não mostra que não deu. E para o cliente que é desorganizado crônico, se eu falar assim, ela tem um método, eu não sei de cor, porque eu não sigo o método. Você tem o cômodo. Você tem que começar por o tal, depois ela vai enumerando. Então, quem segue, ela tem um trabalho sério, né? Segue a Marie Kondo, vai fazer, mas o cliente convencional dá conta, porque o cliente desorganizado crônico, ele realmente, ele precisa de começar onde ele dá conta. Não pode seguir o método da Marie Kondo. E esse negócio de botar tudo fora do armário, para o desorganizado crônico, ele pode entrar em ansiedade. Aí, Simone, estão pedindo que você fale mais um pouquinho do TDAH e dessa ansiedade, que olha, tira tudo, põe tudo para fora. A ansiedade que pode dar é perigosa. Pro ansiedade, ansiedade é uma ideia, né, assim, de que eu posso ter um problema e eu não tenho recurso para lidar com ele. Então, normalmente, pacientes ansiosos, né, tem muito isso eu tô com uma dificuldade, eu não dou conta de lidar com ela. Porque se eu penso que eu dou conta, isso não vai me dar uma emoção desagradável de sentir. Mas se eu penso que não dou conta, que é a ideia do ansioso, ele vai ficar muito mal em relação a isso. Pri, a questão do TDAH, né, e da desorganização, eu falei agorinha mesmo, assim, né, sobre a questão de função executiva, planejamento, ou seja, é uma dificuldade neurológica que a pessoa tem e que ela precisa encontrar uma maneira, né, de compensar. E uma ajuda, né, de um personal organizer precisa considerar isso, porque não dá para você chegar na casa do sujeito, né, entendendo que ele vai te receber como uma pessoa que é um desorganizado convencional, né? Eu estou com uma situação, eu vou te chamar para ir na minha casa, você vai colocar as coisas em ordem e ok, vai ficar tudo certo, né? Olha, a gente tentando ler. Tentando ler. Eu tô adorando esses coraçãozinhos subindo aqui, tô achando as coisas mais bonitas do mundo. Já, oi, eu acho que a gente tem. A gente tem uns 3 minutinhos só. Então, olha, depois Simone vai olhar essa questão do psiquiatra. Tá. De convênio, talvez. Eu não atendo por convênio, eu só atendo particular. Mas eu posso olhar para você, Marcela. Me manda uma mensagem que eu te respondo. Isso. E aí, gente, olha,
vão começar a fazer umas considerações. Depois, se vocês quiserem, mande para a gente perguntas, né? A gente pode esclarecer. Esse é um tema muito amplo e vocês pensem sempre o seguinte: eu coloco dicas lá, porque eu ponho no meu Instagram dicas para quem é desorganizado crônico e para quem não é. Uhum. Entendeu? Então tem coisa que você fala assim, nossa, se você não der conta de seguir, esquece, faz de conta não, com certeza não foi para você. Uhum. E se vocês precisarem de ajuda, gente, avaliem, vão ver o que vocês querem, vão ver. Muitas pessoas pensam que a organização é cara. Cara é ficar comprando produto organizador, é armário novo, porque o povo sai comprando muito. Então, tudo é prioridade, é uma questão que o psicólogo, né, Simone, trabalha muito o momento, a prioridade que vai ter. Se chegou num ponto que está te incomodando muito, bora investir nisso, tá? E aí, depois a gente vai ler as perguntinhas que vocês mandaram e tô adorando, gente. Prontei para vocês, ó. Fui no Maison Jacquet arrumar cabelo. Foi a primeira live, eu acredito que de outras que a gente pode vir a fazer, né? Eu acho que esse assunto a gente poderia ficar falando muito aqui, né? Inclusive até a gente se disponibilizar para esclarecer dúvidas e tal, mas vai ficar para um outro momento. Isso. É um prazer estar aqui com você e eu acho muito bom contar com profissionais que têm essa sensibilidade, né? Porque aí já é na área de vocês, assim, né? É importante que o personal organizer tenha essa sensibilidade de que um cliente ele pode ter características diversas que precisam ser consideradas. Então, é muito bom, né? Contar com você, contar com o seu trabalho, porque eu sei a atenção que você dá para isso, né? Você valida o meu trabalho, você entende a dificuldade, né, que o meu paciente tem, né? Claro que de outros profissionais, mas você entende essa dificuldade e consegue oferecer um trabalho de qualidade, respeitoso, né? Mantendo a proposta inicial, mas validando todas essas questões, né? Obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com bom demais. E depois a gente combina com o pessoal aí. Beijo, hein? Beijo, gente. Tchau. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada, gente. Tchau. Adorei os coraçõezinhos, hein? Não é? Bonitinho. Beijo, adorei. Tchau. Tchau.